Oi, eu sou Thiago e eu vou fazer um vídeo bem introdutório, principalmente para quem é estudante, para quem não conhece, sobre o DSpace. O DSpace ele é um software para criação de repositórios digitais abertos. Então, é a possibilidade de disponibilizar conteúdos digitais na internet. Ele é o software mais usado por repositórios institucionais no Brasil. E aí, quando eu digo repositório institucional, tanto em relação à produção acadêmica, quanto hoje as instituições que disponibilizam teses e dissertações, tanto federais quanto estaduais, utilizam o DSpace para disponibilizar o repositório. Então, ele é o software mais utilizado. Como que surgiu? Então, eu vou aqui um pouquinho no sobre do site, né? A gente pode entrar aqui no space.ligacis.org. Ele vai explicar um pouquinho, mas basicamente ele surgiu em 2002 num esforço entre os desenvolvedores do MIT e do HP Labs, então do laboratório da HP. É, no Brasil, a gente teve um grande boom de instituições criando repositórios institucionais. A partir, acho que de 2008, 2009, o IBICT lançou um edital, eu não tenho exatamente a data, mas incentivando que instituições criem repositórios institucionais, e esse foi um edital importante para divulgação, para que as instituições criem um repositório, e ele, inclusive, disponibilizava um computador. é, Esse edital ele fornecia um computador para que instituições instalassem o DSpace. Então, o DSpace foi bastante incentivado, e até hoje é incentivado pelo IBICT no Brasil. Então, por isso, ele é um dos softwares mais utilizados. Quem tiver curiosidade, eu escrevi na época, em 2013, eu trabalhava no CIB, estava tendo Confoa, que é um evento uso brasileiro na época era acesso aberto, né? E a gente fez um estudo para ver quais eram os softwares mais utilizados naquela época, né? Então, em 2013, quem tiver interesse aqui, só pra... o DSpace é o software mais utilizado. Então, eu vim aqui, municipal, estadual, cadê o software? Aqui. O DSpace era 83% de todos os softwares, de todos os repositórios adotados por instituições de ensino superior no Brasil naquela época. E ele continua sendo bastante adotado, tá? É, ele tem uma... Como que ele funciona, né? Então, pensando na estrutura. Ele fornece um diagrama aqui que é bem interessante e eu vou explorar com vocês, que ele tem um foco na criação de arquivos, tá? Esses múltiplos arquivos criam um item, então, aliás, é uma soma, na verdade. Então, a gente vê que é uma soma de metadados mais os arquivos que criam um item. Esse item forma uma coleção e uma comunidade. Então, quem trabalha com Space tem bastante claro essa estrutura de item, coleção e comunidade no DSpace. Então, essa estrutura é importante porque ela molda um pouco como que a gente gerencia esse tipo de repositório, tá? Ele também tem uma camada importante de preservação digital, então é uma ferramenta que trabalha bem com preservação digital e isso eu acho que vale a pena deixar ressaltado. Tem um curador, né? Faz a submissão. Esse, acho que talvez uma das grandes características, e aí, por que que se escolhe o DSpace e não outro software sabe, tipo, aqui nós no Brasil adotamos bastante. Porque o DSpace tem esse foco em repositórios institucionais. Então, ele tem todo um fluxo de submissão do usuário já pré-definido, né? Já bem estruturado dentro do software.
e aí depois ele cria um índice para a recuperação do usuário final. Então, ele tem toda essa cadeia já bastante pronta para repositórios institucionais, e por isso que ele é bastante adotado no Brasil. Inclusive, a questão de recuperação também é importante porque todas as bases que a gente trabalha externas, elas sabem recuperar dados e metadados do DSpace. Então, ele está bem integrado na estrutura de comunicação científica atual, e por isso que ele é bastante adotado. Hoje ele é mantido por uma grande comunidade, tá? Ele é mantido não só pelo o Meet, né? Mas existe uma comunidade chamada da Dura Space, aliás, a Ligacis, que mantém, mas diversas instituições, fornecedores, empresas mantêm o DSpace atualizado. Então, ele é um software que está em constante atualização, ele é um software livre, qualquer um pode utilizar, isso é bastante importante, mas ele tem toda essa questão de. Ele é um software, dentro da comunidade de software livre, ele é um software bastante estruturado para as instituições de pesquisa, e por isso que ele é bastante utilizado. Quem quiser explorar bastante, aqui no próprio site da Liga CIS, vocês têm acesso ao demo. Então, clica aqui em Public Demo, a nova versão é a versão 7, e aí dentro aqui da versão 7, ele mostra qual que é a senha. Aqui, ó. Se quiser entrar como administrador, é essa senha. Aliás, esse usuário. Se quiser entrar como administrador de comunidade, é esse usuário, administrador de coleção, é esse usuário, e administrador como a pessoa que se submete, né? Então, às vezes o pesquisador que vai fazer a submissão, você consegue entrar com esse usuário aqui. Então, vamos entrar com o usuário do DSpace aqui, e a senha, ó, eles falam, senha é o nome do software em letra maiúscula, é minúsculo, então DSpace tudo minúsculo. Vamos lá, login. É, DSpace. Ele está em português, tá? O Ibict mantém a tradução em português para o Brasil. Ele trabalha, ele tem bastante flexibilidade em relação aos metadados, então você tem o básico, que é o Dublin Core e toda a estrutura do Dublin Core, mas você consegue adaptar metadados específicos para a sua instituição. Essa é uma das vantagens também do DSpace. Então, a gente só viu vantagem, né? Qual que é a desvantagem de usar o DSpace nesse contexto, assim? O DSpace trabalha com a ideia de item, né? Então, o grande foco aqui é o item. No caso de repositório institucional, é um artigo que o pesquisador submeteu. Normalmente, não, o repositório institucional não é a primeira fonte. Isso é bastante importante para quem trabalha com comunicação científica, porque o pesquisador submeteu com uma revista científica e a primeira fonte de acesso é sempre a revista. O repositório é sempre uma alternativa. Em muitos casos, a revista é fechada e aí o repositório tem uma permissão, depois de um certo tempo, de poder disponibilizar ou pré-print, que é a versão não editada do artigo, ou a versão final do software. Então, tipo, do artigo para o usuário final, que às vezes está fechada na revista, mas dentro do repositório institucional ela pode estar aberta. Então, essa é a vantagem, além de criar uma memória institucional, né? Mas para quem que não é o DSpace, né? Às vezes a gente tem por exemplo, você quer fazer uma coleção como que eu posso falar? Um museu virtual que você tem figuras, às vezes imagens ou todo tipo de material, e entende que às vezes o DSpace é a melhor ferramenta para disponibilizar esse tipo de conteúdo. Aí já não é, entendeu? Porque o DSpace, como ele trabalha com a ideia de item, muitas vezes, dependendo do tipo de exposição que você quer criar, agrupar itens diferentes
mas que tenham características comuns, tipo, eu vou descrever um prédio, mas eu tenho imagem do prédio, eu tenho a planta do prédio, eu tenho diversos outros documentos digitais relacionados a esse prédio, só que o Space ele não junta tudo isso num único, numa forma que o usuário entenda que, apesar de existirem diversos itens, eles têm que estar descritos de maneira separada, tudo aquilo significa a mesma coisa, então não serve para isso. Mas dentro do fluxo de comunicação científica, ele é a melhor alternativa e por isso que é bastante adotado e o suportado pelo Ibit. Então, se a gente for ver aqui de Space Ibit, vocês vão ter acesso a toda a estrutura que o Ibit fornece para o GSpace. E eu acho que é isso. A ideia era mostrar um pouquinho o panorama de como que é usado. Quem quiser conhecer na prática, o repositório que eu mais entendo interessante é o Arca da Fiocruz. Que para mim é um dos bons exemplos brasileiros de um repositório bem gerenciado, com bastante estrutura. E aí, quem quiser explorar, ver ele na prática de como que ele funciona, vocês conseguem vir aqui e conhecer todas as políticas. Eu acho que isso tudo, as comunidades de coleções, então explorar as comunidades aqui da Fiocruz. Então, vou pegar uma qualquer aqui, a Fiocruz do Ceará. E aí vocês conseguem entender aqui, explorar como que são as coleções dentro dela e os itens, acessar os itens aqui e poder visualizar a produção do Arca e da Fiocruz disponibilizada de maneira online nos repositórios. Eu acho que esse vídeo era curto, na verdade era um overview, né? Apresentar para quem ainda é estudante, principalmente, que não conhece toda essa complexidade do, da comunicação científica e mostrar como o Space pode ser um software que vale a pena ser estudado, principalmente para quem está estudando. E ele tem, é possível que durante a sua carreira você acabe trabalhando com ele ou acabe passando por ele de alguma maneira. E é isso. Obrigado, até o próximo vídeo.